Olá, amigos do nosso canal. Hoje vou gravar um vídeo falando sobre a pandemia do coronavírus, mais conhecida como a pandemia do medo, a coronofobia. Então, ao lado da pandemia do coronavírus, identificamos alguns meses atrás algo o que demos o nome de pandemia do medo. Um autor americano o chamou o fenômeno de coronofobia, em suas palavras, é claro. O coronavírus domina as notícias em todo o mundo, provocando uma histeria raramente vista em tempos modernos. Embora o vírus ainda tenha de mostrar uma fúria de forma plena, a reação a ela tornou-se louca. Dois espetáculos estão ocorrendo e o coronavírus e o medo do coronavírus que pode ser chamado de coronofobia. Neste momento, o segundo é o mais destrutivo. Não se trata de negar a importância de tomar as medidas razoáveis para conter esse mal. Trata-se antes de reconhecer que o mundo em si, quando se afasta da fé em Cristo, perde igualmente a razão, sem pretender analisar a oportunidade desta ou daquela medida fundamental, prudencial, podemos dizer, adotada seja pelas autoridades civis ou pelas autoridades eclesiásticas, para conter a atual pandemia. O que queremos é refletir sobre a resposta que os católicos ainda podem e devem dar a tudo que está acontecendo. E por que os católicos de modo especial? Porque apesar de ser esta a primeira pandemia da era digital, por assim dizer, a Igreja Católica tem histórias tanto de resistência às pestes, assim se chamavam as epidemias, quando de sobrevivência a eras passaram ao Império Romano, e Constantinopla a peste negra e a gripe espanhola. Mas a Igreja fundada na promessa de seu divino fundador de que não prevaleceriam contra ela as portas do inferno. Permanece o filme ao longo dos séculos, podemos dizer. E, no entanto, os templos fechados e as missas públicas suspensas talvez tenham dado a muito a impressão contrária. Em muitos lugares, infelizmente, somou-se a esses fatos uma teologia que parecia não dar importância aos sacramentos e acabava transformando a igreja num item não essencial. Um artigo de luxo dispensável em tempos de crise, podemos dizer. Onde esteve a igreja quando a humanidade mais parecia precisar dela? Não querendo negar que visivelmente, em muitíssimos lugares ao redor do globo, sacerdotes trabalhavam duro para oferecer Deus às pessoas, leigos e instituições movidas pela caridade católica. Se sacrificaram para minimizar os efeitos trágicos desta pandemia e de sua consequente quarentena. Também não há dúvidas de que essa tem sido uma hora particularmente especial para fortalecer nossos laços com a Igreja invisível, que está principalmente no céu. A hora de buscar mais a unidade vertical que a horizontal. Hora de receber com ainda mais a força, o influxo da graça divina que vem do alto. Ao contrário dos que nos querem fazer crer, os meios de comunicação nós não vivemos uma situação sem precedentes. Para nós, católicos, cristãos, nenhuma tragédia é absolutamente nova, mas a sua igreja nasceu não no conforto de um escritório, de uma casa ou de uma sala de estar, mas no rude desconforto da cruz. Bem, no Japão,
Durante muitos séculos, os católicos precisavam manter a fé numa difícil realidade sem os sacerdotes. E os sacramentos que eles dependiam, só lhes restou foi o sacramento do batismo e as orações que os missionários haviam ensinado. Foi com muita emoção que gerações mais tarde, ao longo dos tempos, quando o país finalmente readmitiu a vinda de missionários cristãos ao Japão. Um grupo de católicos sobreviventes acolheu um sacerdote. Mas qual é as cenas iniciais que podemos ver? No filme O Silêncio, de Martin Scorsese, ilustram bem o que estamos falando hoje. Católicos sedentos pelo sacramento da penitência e pelo perdão dos pecados, pela Santa Missa e pelo sacramento da Eucaristia. Muitos católicos têm esse desejo, muitos deles japoneses. Nutriam pelos sacramentos, que nos ensina que não devemos acostumar jamais o nosso coração a ficar longe das nossas igrejas. Que elas estivessem fechadas até há poucos dias e que sem culpa nós a pudéssemos frequentar. Nós não poderíamos frequentar a igreja. Era uma coisa que transformemos isso agora no novo normal. Palavras de ordem nesses dias de trevas. É outra bem diferente. Nós não podemos deixar que as atuais circunstâncias nos afundem espiritualmente, tornando-nos insensíveis às coisas de Deus. O verdadeiro normal, a norma de um cristão católico, deve ser uma só, com ou sem coronavírus. Ritmar a nossa própria vida com os trabalhos e descansos, mas todos tendo em vista a glória de Deus. Assim como ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, a nós cabe dedicar em todos os dias um tempo para esse sadio repouso da alma, que é o coração. E honrar de modo especial o dia do Senhor, que é o domingo para nós católicos. Ou voltando à missa, se for possível, ou aumentando nossa sede de Eucaristia, se ainda houver restrições ao nosso redor. Nós nunca devemos nos acostumar jamais o nosso coração a ficar longe de Deus e da Igreja. De fato, nesses dias em que a Igreja visível pareceu esconder-se de algum modo, quantos nós redescobriríamos o poder da oração silenciosa, das preces feitas em famílias e do serviço a Deus nos trabalhos domésticos. Mais humildes nos tornaremos. Em quantas casas há tragédias de coronavírus ou de outro tipo de doença que não moveu as consciências, não nos despertou para que as pessoas ritmassem o seu ritmo e se afastassem de Deus. Com que tantos gostavam de suas próprias vidas, não é verdade? Muitos gostavam das próprias vidas. Quantos de nós não abrimos os olhos para a sede existencial de que trazemos dentro do peito? A sede de uma água que só Deus nos pode conceder. Nada disso pode ser ignorado. No entanto, é chegado o momento de retornar às nossas igrejas e retornarmos ao culto público a Deus. Algo que precisa mudar no mais íntimo de nós, para as nossas reflexões pessoais, que podem muito bem servir as seguintes palavras que a mística italiana Luisa Pecaretta atribuiu ao nosso Senhor
em revelação privada a ela um século atrás. Ela disse assim, que a alma, ó minha filha, quando permito que as igrejas fiquem desertas, os místicos despertos e as missas reduzidas, que significa que os sacrifícios se tornaram para mim ofensas. Assim, não encontrando mais a glória de Deus, mas as ofensas a Ele. Nem o bem deles, nem nos servindo a mais a Deus. Então, colocamos de lado, por um instante, nossa curiosidade com essa revelação e sua destinatária. E os detenhamos no conteúdo de sua mensagem. Nós nos deveríamos inquietar se essas palavras? De fato, com que desprezo temos tratado os dons de Deus, não é verdade? E com quais abusos temos celebrado os seus sacramentos? Em quantos lugares você, nós, nas missas, se transformamos em verdadeiros festivais de sacrilégios, não é verdade? Que circundam o sacrifício perfeito e santo de nosso Senhor. Sim, porque não basta que as missas sejam rezadas validamente e Cristo seja oferecido no altar, se não procurarmos conformar nossas vidas ao sacrifício que celebramos. Será que nos tornamos homens externos do Antigo Testamento, como os fariseus da época de Jesus, que honram a Deus só com os lábios, estando com o coração longe de sua santíssima vontade? Não é verdade? Para essas e muitas outras coisas, nossa principal preocupação nesses dias aptícos deve se tornar nós católicos, que até aqui nós não recusamos o ser de Deus, mas sim o nosso isolamento do mundo ao longo de todo esse ano se converta ao fim e ao cabo num verdadeiro afastamento da mundanidade, como o apóstolo Paulo disse em suas cartas, né? Não quero que saias do mundo, mas não faça parte do mundo. Pois de nada nos terá adiantado isolar-nos fisicamente do mundo e continuarmos com o coração nele. De nada nos terá afastado ou adiantado viver esses dias difíceis para combater um vírus, se não combatermos com muito mais força o cuidado, o vírus de nossa inconformidade com a vontade de Deus. Pois se o coronavírus tira a vida do corpo, mas o nosso pecado mata nós a vida da graça. Só se trava uma batalha, porém, aquele que crê. Então, a fé católica bem crida, a fé católica bem vivida, é a única vacina efetiva para os problemas que temos enfrentado ao longo de todo esse ano. Ela é o antídoto do desespero, a injeção da esperança ao sobrenatural. Enquanto o mundo, literalmente, se esconde do medo, da morte, os católicos cantam desde a época: ó morte, onde está a tua vitória? Enquanto o mundo apavorado foge do sofrimento, nossa fé nos ensina a abraçar com alegria, seja qual for a cruz que nos advém, pois os fios da nossa cabeça estão todos contados. E Deus vela por nós com afeto verdadeiramente paterno, enquanto o mundo se pergunta aterrorizado:
Que ano tem sido esse? Os católicos sabem que o coronavírus é só o início das dores de aflição. E ainda assim são capazes de se alegrar, porque foi o Senhor quem disse: quando começarem a acontecer essas coisas, alegrai-vos e levantai a vossa cabeça, porque se aproxima a vossa libertação. Então, humanamente falando, tudo parece estar indo por água abaixo. Por isso mesmo, é a hora da fé sobrenatural, hora de confiarmos nas promessas de Deus e em nada mais. Eis a nossa resposta ao coronavírus. Eis a nossa resposta à coronofobia. Que nos apeguemos a Deus e o sirvamos de todo o coração, dando glória ao seu nome e ao seu Filho Jesus Cristo.